Nesse vídeo eu vou dividir com você 3 estratégias que eu usei para ser efetivado no meu estágio aos 20 anos, quando eu tava só 6 meses na área e ainda faltava 1 ano e meio para eu me formar na faculdade. Eu sou o Ricardo Perialdo e eu fui efetivado no meu estágio no Itaú, na sede administrativa em São Paulo. Mano, é um prédio gigante, foi um estágio do caramba e quando eu fui efetivado, cara, a melhor sensação. Porque a gente começa no estágio, passou por processo seletivo, um puta momento difícil e tal, vem aquela ansiedade, né, de pô, como que vai ser? Como que vai ser quando eu chegar lá? Será que eu vou mandar bem? Será que eu não vou? Será que eu vou gostar das pessoas? Será que vão gostar de mim? E aí você começa e acaba ficando meio perdido, né? Às vezes os seus gestores não são muito próximos, não te dão muito feedback, às vezes a galera da área não te dá muitas referências, você fica também meio com medo, com receio de perguntar, de pedir coisas, de atrapalhar. E isso é uma merda, porque no geral as empresas elas não focam tanto em desenvolvimento de carreira para estagiários. Talvez eles até deem ali algum treinamento ou outro, mas acaba sendo uma coisa meio superficial e não te entrega estratégias de carreira para você crescer. E às vezes você não tem essas referências e fica perdido sem conseguir mandar bem no seu estágio. As 3 estratégias que eu vou compartilhar com você hoje eu aprendi apanhando, testando e com pessoas que, graças a Deus, apareceram na minha carreira ali no momento de estágio, me deram toques, me deram dicas, me deram feedbacks, eu apliquei essas coisas e deu muito bom. Mas antes, mano, por favor, né, senta o dedo no like, se inscreve no canal e depois acompanha todos os outros vídeos daqui, porque tem uma playlist exclusiva pra quem tá estagiando. A primeira estratégia que eu usei foi executar o meu trabalho e fazer mais do que é esperado. Nossa, era essa a estratégia, muito óbvio, fazer seu trabalho. Sim, porque no começo do estágio, muitas vezes a gente não consegue nem fazer o nosso trabalho bem feito, a gente comete um monte de erro, às vezes erra a fórmula, a gente acaba não conseguindo, às vezes, executar nem o que a gente precisa executar. Então o que eu fiz foi logo no começo do estágio, tentar ao máximo aprender as atividades que eu tinha que fazer. Então eu tava sempre com um caderninho ali, anotando, fazendo perguntas, pra eu poder executar o meu trabalho da melhor forma possível. E eu foquei muito em executar primeiro o básico bem feito, porque às vezes a pessoa acha que, pô, pra você se destacar, você tem que fazer muito além do esperado, tem que propor ideias e tal, só que antes de fazer isso, porque isso é importante, mas antes de fazer isso, você precisa fazer o básico bem feito. Você tá propondo várias ideias, várias coisas novas, mas o que você tinha que fazer, você não tá nem conseguindo fazer, não tá dando conta das suas atividades. Então, primeira coisa é focar que você tá fazendo o que você precisa fazer de forma bem feita. E aí, depois que eu garanti que o que eu precisava fazer eu tava fazendo de forma bem feita, aí sim, eu fui buscando coisas extras pra fazer, fui buscando melhorias que eu podia fazer, sugestões, ideias novas, e isso ajudou muito a me destacar. Porque quando você entrega o que você precisa entregar, e além disso, pô, ninguém tá esperando. E aí, isso tende a ser muito bem visto, muito valorizado, e isso com certeza vai pesar na hora da sua efetivação. Analisa com um olhar crítico o seu trabalho. Pô, beleza, você tem que fazer ali o seu básico bem feito, mas tem alguma coisa naquele processo, por exemplo, que você faz que talvez não precisava existir? Ou que não agrega valor pro resultado final? Às vezes é uma burocracia desnecessária, ou um momento ali que, pô, tem que ter um monte de validação, alguma coisa que prejudica o cliente. Pensa no que você pode propor e fazer para melhorar essas coisas. Quando eu tava nesse estágio, eu cuidava de uma plataforma que os clientes tinham que preencher as propostas para contratarem o nosso produto. E o processo era horrível. O cliente às vezes desistia da contratação porque era muito demorado, muito burocrático. E eu fiz várias melhorias nessa plataforma e isso fez com que a gente reduzisse o tempo de abertura de contas em 70%. E quando eu fui dar a primeira sugestão de fazer esse projeto, isso nem era do meu escopo, mas como eu levantei isso proativamente, eu fui convidado a tocar esse projeto e isso me deu muito destaque na área. A segunda estratégia que eu usei foi um norteador pra mim, que era buscar me comportar como um analista. Porque, pensa aqui, você hoje tá estagiando, você tem níveis de analista, né? Você tem analista júnior, pleno e sênior, mas pro estagiário, você não tem níveis de estagiário, é todo mundo estagiário. Só que tem muita diferença do estagiário que acabou de começar o estágio, não conhece nada direito, tá aprendendo ainda, conhecendo a área, conhecendo as atividades, ainda não entrega resultados, ainda não tem uma conexão com o time, não tem uma imagem bem construída, não consegue expor o seu trabalho. Tem esse estagiário que é o que tá começando agora, que é o que a gente chama carinhosamente de estagiário júnior. E tem o estagiário, que é aquele estagiário que já tá a um passo da efetivação, ele já tá pronto para ser efetivado. Esse é o estagiário sênior, é a pessoa que ela já entrega como um analista. E
pô, eu pensava muito nisso. Falava, cara, se eu quero ser efetivado, eu não posso ser visto como um bom estagiário. Porque um estagiário é um estagiário. Se eu quero ser efetivado, eu já tenho que estar pronto pra entregar como um analista. Eu já tenho que estar me comportando e entregando resultados como um analista. Então, desde o comecinho do meu estágio, eu sempre pensava em como eu podia fazer pra ter uma postura de analista, pra que as pessoas me vissem como um analista. Então, eu buscava muito como referência olhar as pessoas da área, né, os analistas da área, os analistas sêniores da área, até os coordenadores, gestores, líderes da área, e eu ficava observando como eles falavam, como eles se comportavam, como eles interagiam, como eles apresentavam, como eles se posicionavam diante de todas as situações. E eu ia observando pontos em comum entre eles e eu ia tentando aplicar isso pra mim. Então, por exemplo, às vezes muitos estagiários chegam numa reunião e acabam ficando lá de forma passiva, sem opinar, sem conduzir, sem participar, ficam lá só como meros ouvintes. Eu já buscava em todas as reuniões trazer os meus pontos de vista, questionar. Quando eu conduzia a reunião, eu me preparava antes, conduzia a reunião da melhor forma possível, como se fosse um analista conduzindo ali. E até uma dica que eu recebi, fica aqui a dica pra você, de um analista sênior da minha área, foi que assim, todos os outros estagiários das outras áreas paralelas, a galera reclamava muito da faculdade. Ai, nossa, tô cheio de trabalho pra fazer, puta, tem prova, nossa, hoje eu vou ter aula de não sei o que, tem que entregar trabalho da faculdade, e todo mundo acabava reclamando. E às vezes a galera reclamava na frente das pessoas, dos gestores, ou até mesmo dos outros analistas da área. E aí ele me deu uma dica de nunca seja o estagiário que faz isso. Se você quer ser efetivado, você tem que mostrar pro seu gestor que a sua faculdade não vai ser um impeditivo, principalmente no meu caso, porque eu queria ser efetivado muito rápido e ainda faltava 1 ano e meio pra eu me formar. Se eu fosse a pessoa que ficasse reclamando da faculdade, falando que tava difícil, um monte de coisa assim, eu ia passar a imagem de que, pô, será que o Ricardo vai aguentar ser efetivado 2 horas a mais por dia, aumentar o escopo? Será que não é muita carga? Será que ele vai conseguir equilibrar com a faculdade? Então, sempre eu escondia, basicamente, que eu fazia faculdade. Eu falava o mínimo possível da faculdade pra nem lembrarem que eu fazia faculdade e isso não ser um impeditivo na hora de me efetivarem. E o ponto mais importante de todos não é só você se comportar como um analista, é as pessoas te verem como um analista. Eu lembro que pra mim o ponto que deu assim a virada de chave foi uma vez que eu tava fazendo uma atividade com uma analista da área e eu dominava muito aquela frente e ela não conhecia tanto. Eu tava explicando, ensinando pra ela, mostrando por que não podia ser de tal jeito, enfim, tirando as dúvidas e explicando pra ela. E aí ela falou pra mim, ela olhou pra mim e falou assim: Cara, você já devia ser efetivado. Você já parece um analista. Você já é um analista. Eu já te vejo como analista. Eu fiquei, para, sério, vai, E ela falou, não, sério, você já parece um analista, meu. Não parece que eu tô falando com um estagiário, parece que eu tô falando com um analista de fato. Você já domina as coisas, já conhece, você devia ser efetivado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caraca, se ela tá me vendo dessa forma, talvez seja mesmo. Então, o objetivo é você conseguir fazer com que as pessoas já te vejam e te tratem e você se comporte como um analista. E foi nessa época que começaram a me chamar de estagiário sênior, até esse foi um dos motivos da gente escolher o nome estagiário sênior pro canal, pra todo o projeto, porque a galera já chamava a mim e a Camila aqui também do estagiário sênior como estagiário sênior, porque é justamente a pessoa que já tá no último nível do estágio, já tá ali se comportando e entregando como analista e já tá pronto pra efetivação. E antes de eu ir pra última estratégia que eu apliquei na minha carreira pra conseguir a minha efetivação, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante pra você, te entregar mais conteúdos como esse e também a gente produzir mais conteúdos como esse pra te ajudar. Então, mano, deixa o like, vai. Terceira e última estratégia, e essa daqui é a cerejinha do bolo. Ela é muito importante, mas ela vai funcionar principalmente se as outras duas que eu falei aqui já estiverem bem andadas, que é o seguinte: você precisa ser visto pelas pessoas certas. É muito comum os estagiários acabarem tendo uma relação só com as pessoas do time dele, porque convive no dia a dia, às vezes tem tarefas em conjunto, e também com o seu gestor. E eventualmente, se você tem alguma relação com alguma outra área, você acaba tendo contato com analistas das outras áreas. Mas qual que é o ponto? A galera muitas vezes acaba não se expondo pro seu gerente, que é a pessoa que tá acima do seu coordenador, ou enfim, como seja na sua estrutura, né? O chefe do seu chefe. Ela acaba não se expondo pro chefe do seu chefe, pro chefe do seu chefe e também pros coordenadores, pros gestores das outras áreas. E qual que é a questão? Quando você só aparece pro seu coordenador, só o seu coordenador vai conhecer o seu trabalho, vai saber sobre você. Mas, quando você vai ser efetivado, a decisão não é só do seu coordenador. Isso daí vai ser uma decisão tomada coletivamente, junto com os outros coordenadores, com os outros gestores e as pessoas acima. E aí qual que é o ponto? Vamos pensar que às vezes tem 5 estagiários na área e a empresa só tem uma vaga disponível para analista. Então esses 5 estagiários estão aqui brigando pela mesma vaga. E aí o que eles vão fazer? Vão discutir para decidir quem vai ser efetivado. Cada gestor vai falar por que o seu estagiário deve ou não ser efetivado. Se você teve uma boa exposição para o seu gestor, ele vai ter bons argumentos para falar que você deve ser efetivado.
efetivado. Só que qual que é o ponto? Os outros decisores ali também tem que estar comprados com a sua efetivação, porque eles vão ter que concordar com o seu gestor. Não, real, o Ricardo foi bom mesmo, meu estagiário aqui é bom, mas o Ricardo ele é bom mesmo, acho que ele tá mais preparado, inclusive, então eu concordo em não efetivar o meu estagiário ou não efetivar o meu estagiário agora, pra poder seguir com a efetivação do Ricardo. Então vai ser meio que uma votação ali, e aí vão tomar essa decisão. Só que o que acontece? Vamos supor que você mandou bem pra caramba, você bateu todas as suas metas, entregou muitos resultados, entregou além do esperado, você já se comporta como um analista, o seu time te vê como um analista e o seu gestor também. Só que aí o seu gestor vai chegar nessa reunião pra tomar essa decisão com os outros gestores e ele vai falar, pô, o Ricardo tá pronto. Aí galera... Ricardo? Quem que é Ricardo? É o estagiário de óculos lá da... Entendeu? Esse é o ponto. Se as pessoas que também tomam a decisão não te conhecerem, ou saberem quem você é, mas não conhecerem o seu trabalho, não verem a sua imagem, verem como você se comporta e não perceberem que você tá pronto pra ser um analista, a decisão de te efetivar vai ser muito mais difícil, porque vai ser só o ponto de vista do seu gestor e ele vai ter que convencer toda essa galera. Mas se você já criou relacionamento, já conseguiu aparecer pra essas pessoas certas, pra esses decisores, pra esses outros gestores, já tem um relacionamento com eles, já conseguiu se mostrar, essas pessoas vão estar muito mais compradas na sua efetivação também. Então garanta que você tá se conectando com eles, tá conversando, tá pedindo feedback, tá aparecendo, tá mostrando o resultado do seu trabalho e tá tendo uma boa exposição, porque isso com certeza vai ajudar na sua efetivação. Se você quer se preparar em alto nível pra conseguir a sua efetivação com as estratégias, fazer um planejamento e ter a nossa ajuda em todos esses pontos pra você executar bem, pra você construir uma boa imagem pessoal e pra você conseguir mostrar o seu trabalho, eu tenho uma mentoria de aceleração de carreira pra estagiários. Eu não sei se no momento que você tá vendo o vídeo tá com turma aberta, mas entra no link aqui embaixo, porque ou vai estar o link da turma aberta, ou então vai ter uma lista de espera pra você se inscrever, e aí eu consigo te ajudar com estratégias, mentorias, encontros ao vivo que a gente vai ter pra te ajudar a acelerar a sua carreira e conquistar a sua efetivação. E se você, por algum motivo, sente que você ainda não tá no seu estágio foda, você não tá no lugar certo, e você quer fazer uma troca pra buscar um outro estágio, eu tenho uma newsletter onde toda semana eu mando os estágios mais fodas que estão com vagas abertas. É só você entrar aqui nos comentários também e se inscrever. Tamo junto, até o próximo vídeo e bora conquistar a sua efetivação.